Olá, como vai? Que bom estarmos juntos mais uma vez. E nós, para iniciarmos, vamos ler um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Capítulo 49, já não temos tanto tempo assim. Abre aspas. Não nos permitamos abater diante das tarefas que nos esperam na semeadura geral, quando devemos espalhar sementes sobre todos os tipos de solo, mesmo aqueles não preparados para recebê-las. Quem cuida essa terra é o dono do campo que identifica o pedregulho, tanto sabe onde se encontra o chão obediente e dadivoso. Fecha aspas. Trecho do livro, no final da última hora, página 465. Como dissemos no capítulo anterior sobre trabalharmos com os exemplos do Mestre Nazareno, e que já fomos exilados uma vez pela nossa própria imprudência, se não cuidarmos, poderemos ser exilados novamente. Neste capítulo, demonstramos um fragmento do livro de autoria do Espírito Lúcius, pela psicografia de André Luiz Ruiz, em que o tempo está exaurindo. Não é momento de desespero, e sim de concentração no trabalho incessante, dedicação com disciplina. Se puder abandonar as reuniões que não contribuem em nada, ou que só contribuem para a propagação da calúnia, das articulações de discórdias, regadas a bebedeira e churrasco com muita gordura, que irão entupir nosso sistema vascular. Se puder abandonar o vício do tabagismo e outros vícios com drogas alucinógenas, velocidade automobilística, esportes que te expõem de frente à morte, transformando-te num suicida em potencial. Comece a enxergar o irmão que está ao teu lado, bem próximo de ti, a estender-lhe a mão, cobrando um pedaço de pão para matar a fome, um copo d'água para matar a sede. Tem aquele que está desnudo e você tem tantas roupas que não usa mais, mas só por estarem em bom estado de conservação, negas em retirar do teu armário. Tem solitários que esperam a tua palavra de incentivo, perdido dos caminhos de Jesus, que necessitam que você o encontre e leve Jesus ao seu coração. O título diz: já não temos tanto tempo assim. Porque nós fomos trazidos para cá, para o planeta Terra, para nos desenvolvermos, porque nós tínhamos sido reprovados aonde nós estávamos, lá em Capela. E será que nós seremos reprovados de novo aqui no planeta Terra? É isso que nós queremos? Nós iremos voltar para o beabá, já sabendo ler, já sabendo escrever? Seremos obrigados a voltar para o planeta escola, o outro planeta, não mais este? Este está num processo de franca mudança, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E nós estávamos com toda a tecnologia na mão. Tudo isso que a gente domina hoje, a gente já dominava há bilhões de anos atrás. Mas tivemos que ficar esquecidos de toda essa tecnologia, porque a gente foi exilado. Viemos para cá, para um planeta, escola, hospital, presídio. Nesses milhões de anos que nós estamos aqui matriculados, nesta idas e vindas, entre encarnações, reencarnações, erraticidade, a gente vacila.
erra porque quer. O livro de conduta moral, a bula da vida, está aqui, na nossa mão. É possível a gente fazer diferente? É claro que nós não estamos dizendo aqui que é um processo fácil, mas é necessário querer mudar, começar hoje. Fala, eu quero mudar e quero começar hoje. Eu quero abandonar. Isso aqui que nós acabamos de ler. As reuniões que não nos leva a nada, não nos traz proveito, reuniões envolvidas com bebedeiras, com fumo, com drogas, com o sexo desregrado, sem propósito, só por mero prazeres imediatos, materialistas. Aonde nós queremos chegar? A quem é que nós enganamos com a nossa loucura, como diz um verso da música de Oswaldo Montenegro? Prestemos mais atenção. Tantas pessoas estão procurando as casas espíritas que querem resolver os seus problemas, querem a ajuda da espiritualidade. Muitos estão procurando, mas é um grande número com crises de ansiedade. Nós dissemos no outro programa que a solução estava na nossa mão, como de fato está. Mas a gente não quer. Os endocrinologistas estão falando, olha, eu quero mudar de especialidade. Eu quero fazer outra especialização. Porque as pessoas não querem mais vir aqui e seguir determinadas doutrinas, determinados protocolos médicos para emagrecer. Elas só chegam aqui pedindo um remedinho para perder 8, 10 quilos por semana, sem se esforçar para nada, sem fazer uma dieta, sem fazer exercício. Querem uma solução imediata. Eu quero ter músculos desenvolvidos sem frequentar a academia, sem suar a camisa. Eu quero tomar uma injeçãozinha. Aquelas que provocam câncer depois, mas agora me dá músculo. É isso que a gente quer? A gente precisa se educar mais. E, continuando com o que a gente falamos do título do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Falamos e começamos a mencionar e falamos sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Bonito como que é amarrado um capítulo com o outro. É um processo. O processo é andar para frente. Quando Jesus vai nos dizendo, trazendo essas ideias, que se a gente assimilar, a gente vive melhor e se prepara para o reino de Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. São vários os planetas. Quantas pessoas que estiveram aqui desencarnaram, reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram e agora estão morando em Júpiter, um planeta mais evoluído. A gente ainda tem necessidade de trocar de vestimenta, a gente tem necessidade de usar desodorante, perfume, porque a gente fede, toma banho. Quando a gente for somente energia, não haverá mais essas necessidades. A gente precisa articular, usar todo um processo de aparelho fonador para podermos emitir som, para podermos nos fazer entender, sermos entendidos. Quando no planeta mais evoluído, numa das moradas
do Pai, como Jesus mencionou, na casa de meu Pai há muitas moradas, a gente usará só as ondas para conversarmos, só as ondas do pensamento, só as energias. Mas, destas muitas moradas na casa do meu Pai, também tem casas lá no fundo do quintal, que são moradas para, quando a gente é exilado, ir para lá, num processo de educação mais rígida, de cobranças mais firmes. Por isso Jesus dizer que há muitas moradas na casa do meu Pai. Pluralidade, multiplicação dos mundos habitáveis. A gente não pode pensar, ser prepotente para imaginar que a único lugar, a única casa do Pai é esta, é o planeta Terra. Seríamos prepotentes. Deixar de imaginar que no universo nós estamos habitando um planeta que está numa galáxia que tem bilhões de outros planetas. E que esta galáxia que nos abriga faz parte de outros bilhões de galáxias. Aí nós vamos entendendo o que Jesus disse no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, e disse logo em seguida, há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus, no capítulo seguinte, no capítulo 4, diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente só conseguirá ver esses mundos habitáveis, essas outras moradias, essas outras casas, quando a gente for aprovado nos nossos processos, que nos libertará desse peso da vestimenta do barro carnal. Será que a gente vai levar mais quanto tempo? Isso depende da gente. Aqui, agora, daqui a algumas dezenas de anos, quando estivermos no planeta de regeneração, aqui habitando, nessa transformação, a gente não passará por tantas tentações. Nós não iremos passar por tantas dores, como se tivesse tatuado nas nossas testas a palavra amor. A gente vai viver muito melhor o amor, vivenciar. Lá no Livro dos Espíritos, contém a pergunta, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da espiritualidade, quando é que nós iremos deixar de reencarnarmos? Quando é que a gente vai parar com essa encarnação, desencarnação, reencarnação? E os benfeitores respondem, quando se tornarem espíritos puros. Como é gostoso saber do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer a nós mesmos, sabermos das nossas condições, sabermos como caminhar e aonde nós iremos chegar, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para que estamos fazendo. Nós falávamos a respeito do processo de reencarnação, de nascer de novo. A gente fazendo analogia com o nosso processo educacional aqui. A gente começou a estudar, a professora pegava na nossa mão
até para fazer os contornos das primeiras letras. Depois a gente foi ficando mais habilidoso, foi escrevendo sozinho, passamos a escrever os nossos nomes, que bom. E aí fomos fazendo continhas, começando a conhecer os números e fomos avançando até chegar no curso superior, até chegarmos a essa tecnologia desenvolvida por quem já estudou, por quem pratica. Eu estou aí junto de você na sua casa, em que você está vivendo por uma tela de televisão. E você pode guardar este conteúdo no seu notebook, no seu celular, para ver mais tarde, para assistir novamente. Que interessante tudo isso. Então a gente vai evoluindo conforme os nossos esforços. Vamos vivenciando tudo isso conforme a tecnologia nos permite, tecnologia essa que a gente estudou. Assim é o processo de nascer de novo, é se matricular de novo na escola. E há todo um planejamento no mundo espiritual, nos auxiliando para entrarmos aqui, nessa atmosfera. Se a gente não tem tempo hábil para esmiuçar todo o processo de nascer de novo, um processo de mitigar as nossas lembranças, mitigar os nossos conhecimentos, toda a nossa essência, tudo aquilo que nós teremos que pagar na outra vida, e mitigando. Temos escolhido os nossos pais e eles terem aceitado nos trazer de volta aqui pela carne, pela reencarnação. Nós, espíritos, ajudando a formação do corpo de carne pela imantação, pelas energias, e gerando todo esse psiquismo com a mãe, até o momento de acoplarmos na carne, esse aterrissar, e chegamos para ver a vida novamente. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos conta com maiores riquezas de detalhes sobre o departamento de reencarnação. Um lugar em que o espírito entra no departamento para se preparar. Que fantástico! Quando Jesus, há 2023 anos atrás, disse que a gente não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos, as bem-aventuranças, o maior tratado de amor que o mundo já pôde ouvir, já pôde sentir. Essa aflição que Jesus diz nas bem-aventuranças, porque são as provas que nós temos que passar na escola. Veja como que
vão se amarrando capítulo no capítulo. Ninguém pode haver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí fizemos uma síntese do que é o processo de nascer de novo e para que nascer. Depois, no capítulo 5, vem bem-aventurados os aflitos. Nós com as nossas aflições que nós temos que atravessar. O professor, no caso, o departamento de reencarnação, o professor nos entregando a prova. Façam sozinho, não pode cola, não pode colar do coleguinha, desenvolva a sua prova sozinho. É claro que, se a gente puder usar de uma teimosia aí da prova para o bem, ou seja, auxiliar, ajudar, ser caridoso com o que está fazendo uma prova mais severa, está passando por ela, que bom. A gente conta ponto para nós, ponto favorável. A gente vai eliminando aquela multidão de pecados, conforme já mencionamos. E nós já também dissemos que as aflições que a gente passa porque trouxemos de outra vida e as aflições que a gente cria nesta vida. Vai amarrar isso lá em cima com não vim destruir a lei. Nós também não estamos aqui para destruir a lei. Se a gente se maltrata, se a gente se intoxica, se a gente passa por essas reuniões que acabamos de dizer, sem proveito nenhum, com tabagismo, com bebedeira e tal, que são os suicídios lentos, a gente cria as aflições para nós mesmos. Simples de analisar, uma aula fácil de se perceber. Depende de nós querermos resolver. A gente às vezes não quer pagar o preço. A gente quer ficar no comodismo. E a gente pode fazer as coisas diferente, acontecer diferente. A gente acha graça em coisas tão vulgares, quando existem coisas fantásticas para serem feitas. As frases, faça a sua parte que eu te ajudarei, esforça-te que eu te ajudarei e ajuda-te que o céu te ajudará, não estão exatamente assim no Evangelho. Mas se você faz as coisas em conformidade com as leis divinas, com o que é programado, com o que você se programou para se ajustar, é claro que há uma ajuda natural. Todos nós temos, graças a Deus, um anjo guardião, o que fica conosco desde os primeiros momentos da reencarnação até pouco tempo depois da desencarnação. E a gente se aproxima, e ele se aproxima, esse benfeitor se aproxima da gente, depende das nossas atitudes, depende dos nossos pensamentos, depende daquilo que a gente está fazendo. Não podemos imaginar que a gente não quer ele perto da gente, começamos a agir de forma diferente sempre, com palavrões, com xingamentos, com brigas, com bebedeiras, com coisas erradas, com delitos graves. O anjo guardião vai estar ali pedindo para a gente
Por favor, pare com isso, se corrija, você está na escola para aprender. Se a gente não quer ouvir, se a gente não quer melhorar, os benfeitores se afastam da gente. Será preciso que a gente chame-os para perto novamente e mudamos de percurso? Por fim, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Ah, como é fantástico, como é belo. O Cristo Consolador. E Jesus, quando estava conosco, em que os discípulos perguntaram se nós estaríamos só, Jesus disse: eu pedirei ao Pai Celestial que vos envie um outro Consolador. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E nos demonstra que nós estamos sendo assistidos constantemente. Que o Consolador está conosco através do Evangelho. Diz o item 1 do capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E Jesus continua nos chamando para ir até Ele, todos nós que estamos aflitos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, o que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fastigados e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Em relação ao Consolador prometido, no item 3 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Porque o Cristo, o Mestre Jesus é o Consolador, e enviará, quando ele diz enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. É o Espiritismo, o outro Consolador. Porque Jesus permite que esses benfeitores da espiritualidade estejam conosco, estejam nos ensinando. Hoje já não há mais dúvida
Hoje os espíritos falam conosco. Através da psicofonia é capaz da comunicação. É capaz também através da psicografia. Escrevem para que a gente possa entender a vida espiritual, a vida dos espíritos. E quantos ensinamentos! O espiritismo é o cristianismo redivivo. Eu te convido, telespectador, a buscar, a conhecer, a saber quem você é, a conhecer a verdade, a conhecer mais de perto o Mestre Jesus. Leia, estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Se liberte das amarras que te prende, que te escraviza. E que você, durante toda esta semana, viva bem, se sinta bem. Faça o culto do Evangelho no lar, porque quem faz o culto do Evangelho no lar, traz Jesus para casa. Votos de muita paz. Pensou no seu seminovo perfeito com IPVA pago, bônus de R$2.000 na troca e uma parcela grátis? Pensou Unidas Seminovos. Acesse seminovos.unidas.com.br. Unidas Seminovos, seu seminovo perfeito está aqui. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui.